Olá, minha gente, boa tarde para vocês. Essa é a nossa segunda aula de matemática direcionada aos alunos do sexto ano e eu sou o professor José Everton. Devo dizer para vocês que morro de saudade de estar em sala de aula com vocês, porque essas aulas em slide, embora elas também sejam bastante úteis, elas acabam que deixando pouco conteúdo para vocês, pouca explicação. Mesmo assim, vamos lá, né? Eu vou me disponibilizar sempre no meu WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês sempre que necessário. E dessa vez eu vou colocar, além da atividade principal, algumas sugestões de atividades para os alunos que me procurarem com dúvidas e quiserem aprender mais sobre o assunto, tá bom? Na aula de hoje nós vamos estudar o significado dos sinais de associação. Vamos ver é uma continuação da aula anterior e nós vamos ver a ideia, a necessidade, né, de usar os parênteses, como foi na aula anterior, e outros símbolos de associação para resolver problemas e expressar através de expressões numéricas situações problema, tá bom? Então vamos lá. Antes que eu esqueça, na nossa aula de hoje, eu me baseei e utilizei slides da plataforma Nova Escola. Então, o material que eu estou usando é referencial da Nova Escola. O objetivo da nossa aula é explorar os significados do sinal de associação em escritas aritméticas. E vocês vão desenvolver a habilidade de entender os parênteses, por que eles são utilizados e como é que nós vamos resolver as expressões quando eles aparecerem, tá bom? Não só os parênteses, como outros sinais de operações, outros sinais de associação também. A habilidade que nós estamos trabalhando da matemática, segundo a BNCC, é a habilidade de número 14. Então, para essa aula de hoje, nós vamos começar com um probleminha. Vocês vão agora dar uma pausa no vídeo, nesse momento, e... Calma, não deem a pausa ainda. Mas vocês vão pausar o vídeo, quando eu falar que já, e irão tentar construir a expressão numérica, assim como foi na aula anterior, equivalente desse joguinho. Esse joguinho aqui, vamos imaginar que é um clássico jogo de tabuleiro, onde a pontuação vai sendo adicionada ou retirada de acordo com a regra do jogo, e vocês vão pausar o vídeo quando eu me posicionar aqui melhor para tentar construir a expressão equivalente, tá certo? Na sequência vocês vão encontrar a resposta, mas com a minha explicação. Então, agora, valendo a partir de agora, eu gostaria que vocês pausassem o vídeo. Eu vou me posicionar em algum lugar. Melhor, eu vou sair da câmera. Pronto, eu já saí. Vocês vão pausar o vídeo agora nesse momento e vão tentar responder essa expressão no caderno de vocês. Vocês escrevem e tentam responder. E aí, gente? Por enquanto, eu não vou aparecer na tela para não prejudicar a qualidade do slide, para que ele apareça todo. Mas e aí, tentaram responder? Olha aqui a resposta em vermelho. Será que vocês chegaram próximo do que eu coloquei aqui? Eu vou explicar para vocês como é que se constrói a expressão numérica para essa situação. Na etapa 1 desse jogo, o rapazinho ou a mocinha que está jogando começou com sorte e ganhou 10 pontos. Então, na pontuação eu coloquei o 10 e só o 10, porque eu não tenho que somar, eu não tenho que subtrair, eu não tenho que fazer absolutamente nada na etapa 1, onde o jogo começou, não é? Mas já na etapa número 2, eu atingi todos os objetivos do jogo e ganhei mais 80 pontos. Se eu ganhei mais 80 pontos, quer dizer que eu tinha 10 adicionando sominha 80.
A expressão numérica que vai representar a etapa 2 é 10 mais 80. Professor, não tem parênteses, né? Não, não tem parênteses, porque aí o que eu tenho são 2 números e um operando. Eu sei, obrigatoriamente, só tem uma operação para resolver, então não vou precisar usar parênteses nesse caso, tá bom? Etapa número 3. Coletou todo o tesouro, a pontuação triplicou. Tá, a pontuação triplicou. Qual a pontuação que triplicou? A que eu tinha na etapa número 2. Então, eu tinha 10 mais 80, e agora eu vou triplicar. Triplicar é multiplicar por 3. Professor, o senhor adicionou parênteses. Eu adicionei parênteses, os símbolos de associação chamados parênteses, que é esse curvadinho aí que vocês estão vendo. Ele é necessário, gente, porque na hora de resolver uma expressão numérica, existe prioridade entre algumas operações. Vocês vão ver que se eu não usar os parênteses, assim como aconteceu na atividade anterior, para quem já respondeu, eu iria cometer um erro de cálculo, porque primeiro eu iria multiplicar o 80 vezes 3 e só então eu adicionaria o 10. Isso não reflete a situação que vem acontecendo no jogo. No jogo, primeiro eu adiciono e depois eu multiplico. Então, os parênteses, eles estão aí para obrigatoriamente eu iniciar adicionando 10 mais 80 e só então multiplicar por 3. Tá bem? Quem tiver dúvida, volta um pouquinho no vídeo e vai acompanhando novamente. Etapa número 4 é a sequência do jogo. O vilão roubou parte do seu tesouro, perdeu 20 pontos. Então, tudo que eu tinha na etapa 3, que era 10 mais 80 vezes 3, eu coloquei dentro de outros símbolos novos que vocês estão vendo aí. Esses símbolos que eu adicionei, que eles são um pouquinho mais como se fossem umas caixinhas, quadradinhos, eles são chamados de colchetes. E eles aparecem aí para justamente dizer o quê? Depois que eu resolver, nas expressões numéricas, tá? A gente resolve primeiro o mais interno, os parênteses. Então, eles estão aí para dizer o quê? Depois que eu resolver os parênteses e que eu multiplicar por 3, eu vou ter que pegar o resultado disso e subtrair 20, assim como está dizendo na etapa 4. Então, na ordem de resolução desse problema, primeiro eu adiciono 10 mais 80, depois eu multiplico por 3, e aí eu vou eliminando os parênteses, na sequência eu elimino esses colchetes, e aí no final eu vou subtrair por 20. Etapa 5, última etapa do jogo, encontrou o baú mágico, ganhou mais 100 pontos. E o que aconteceu? Tudo que estava na etapa 4 eu coloquei, e agora apareceram outros símbolos de associação. Esses novos símbolos que apareceram para vocês, eles são chamados de chaves. E eles também têm ordem de prioridade na hora de resolver uma expressão numérica. Na ordem de resolução, primeiro eu vou resolver os parênteses, ou seja, 10 mais 80. Depois eu vou resolver esses colchetes vezes 3, não é? O resultado de 10 mais 80 vezes 3. E depois eu vou resolver as chaves, que é o resultado disso tudo, menos 20. Na hora de resolver esse problema, eu começo pelo parêntese, colchete, chaves. E por último, o que está fora deles, o que está fora dos símbolos de associação, que é adicionar os 100 pontos. Gente, nós vamos aprender isso aos poucos, é com muita prática que nós vamos chegar a um patamar de resolver as expressões numéricas. Mas reparem que nossas aulas estão focadas mais em construir as expressões. Tão importante como saber calculá-las é saber construí-las, tá bem? Na nossa aula de hoje, nós estamos novamente construindo expressões, só que agora mais elaboradas e usando mais símbolos de associação. Vocês tiveram acesso à aula, vocês responderam. Façam as correções que vocês acharem que precisam fazer, se vocês erraram ou não na hora de fazer essa atividade.
Então, na aula de hoje nós aprendemos o quê? Os sinais de associação devem sempre ser utilizados aos pares. Como assim? Se eu abrir um parêntese, eu tenho que fechar. Se eu abrir um colchete, eu tenho que fechar. Se eu abrir uma chave, eu tenho que fechar. Um não funciona sozinho, tá bom? Isso é ordem, é lei na matemática. Abriu parênteses, fecha parênteses. Perdão. Abriu parênteses, fecha parênteses. Abriu colchete, fecha colchete. Abriu chave, fecha chave. Nesta aula, você aprendeu que ao utilizarmos os sinais de associação, determinamos a ordem da resolução de uma expressão numérica, matemática. Pois, neste caso, devemos resolvê-las na seguinte ordem. Como eu vinha dizendo, primeiro a gente vai resolver o que tem dentro de parênteses. Depois a gente vai resolver o que tem dentro de colchetes. Depois o que tem dentro de chaves. E por último, as operações que não estiverem dentro deles, que estiverem fora desses sinais de associação. Eu gostaria que mais uma vez vocês pausassem o vídeo e tentassem responder qual dessas expressões a seguir fazem sentido, pois os sinais de associação precisam ser usados aos pares. Quais delas estão corretas e quais não estão? Vocês vão mandar essas respostinhas para mim, tá? Para que a nossa aula se torne mais interativa. Além da nossa atividade, que eu ainda vou postar na sequência após o vídeo, lá no grupo do WhatsApp, eu quero que vocês também me mostrem as tentativas de vocês para o que estava nessa videoaula, mostrando a interatividade, mostrando que vocês estão assistindo e tentando responder. Então, quais dessas expressões aí estão corretas e quais não estão? Quais são as válidas? Você poderia explicar por que foram utilizados os sinais de associação? Por que nós utilizamos sinais de associação? É para evidenciar, não é? É para evidenciar que uma operação tem que ser realizada antes. Expliquem e escrevam no caderno, e expliquem com as suas palavras e mandem para mim, além de dizer quais delas são válidas e quais não são. Só para ficar com gostinho, essa é a nossa atividade principal, tá bom? Vocês podem pausar o vídeo e fazerem a leitura dela aqui, ou esperar que na sequência elas vão estar no material que vocês têm que imprimir ou escrever no caderno que a gente manda como de costume. Gente, um forte abraço. É muito conteúdo, mas também é prazeroso de aprender, tá certo? Eu vou estar sempre disponível para que a gente tenha conversas e possamos tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. Um forte abraço, como eu disse, e até a nossa próxima aula.